Olá, começou! O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto já invadiu a cidade. Até o dia 19, não faltam opções de arte, cultura, diversão e emoção. Pelo contrário, o problema para muita gente acaba sendo justamente como organizar os compromissos para poder assistir aos espetáculos e participar de todas as atividades do festival. Mas tempo não é um problema exclusivo do público. Tanto que, apesar da apresentação ter sido na última quarta, 2 integrantes da companhia Biopodrose da Polônia chegaram a Rio Preto logo no comecinho do mês, para poder conferir todos os preparativos. Assim que chegaram a Rio Preto, Paweł Skotarski e Arkadiusz Kos, respectivamente diretor e ator da companhia teatral Biopodrose, foram visitar a serralheria onde estava sendo construída a estrutura metálica de portões e torres, cruciais para o desenvolvimento do espetáculo Carmen Fúnebre. Descansar podia ficar para depois. Importante era conferir se tudo estava sendo preparado da maneira correta. Com o projeto em mãos, eles conferem cada detalhe, testam a funcionabilidade do equipamento, examinam trancas. Arkadiusz chega a subir na estrutura. Mas entre conversas em polonês, português e inglês, atores, produtores e construtores se entendem bem, o que ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Eu estou realmente feliz porque tudo foi feito de uma maneira muito boa, com qualidade excelente, e eu espero que nosso set estará pronto com tudo o que precisamos para a nossa performance. Claro que há alguns detalhes que são difíceis de explicar, mas tudo está perfeito. As pessoas trabalham com entusiasmo, então creio que tudo dará certo. Mas chega de ensaios e preparativos. Vamos agora conferir como foi a cerimônia de abertura e a apresentação de Carmen Fúnebre no primeiro dia do Festival Internacional de Teatro. A abertura do festival estava marcada para as 9 horas da noite e o resultado foi que durante o dia não teve jeito. Mais preparativos. Equipe técnica, produção, direção, até os atores da companhia Biopodrose trabalharam durante boa parte da quarta-feira. Uma das operações que mais tomou tempo, por sinal, foi a montagem do telão de LED, cedido pela empresa Ectoplasma de Rio Preto para a abertura do festival. Como o evento é muito grande, ele tem uma visibilidade muito legal, o painel veio também para engrandecer, para poder melhorar, ajudar esse evento que a gente aposta muito. Eu acho que é um orgulho para a cidade de São José do Rio Preto. Como a gente é de Rio Preto, poderia, claro, deixar de ajudar. Por volta das 7 horas da noite, o público já chegava ao anfiteatro Nelson Castro. No ar, um misto de ansiedade e excitação. Para ajudar a passar o tempo, o contextual marcou presença, aumentando ainda mais a expectativa do público. Às 9 em ponto, o cerimonial é iniciado e tudo silencia. O Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, edição 2008, começou. Quando o Carmen Fúnebre começa, é como se tudo se transformasse. Estamos em outra dimensão. O teatro, mais uma vez, envolve as pessoas com magia e arte. É o teatro promovendo o acesso às artes cênicas, todos os públicos, né? Então, para nós é muito importante ver que é possível fazer isso. E isso vai acontecer nos mais diferentes cantos da cidade, né? Praças, caixas d'água, distritos da cidade como Talhados, Schmidt, Zona Norte, Zona Sul. Então, acho que é prazeroso fazer isso. É a continuidade de um processo. Acho que desde 2001, quando esse festival se tornou internacional, ele faz uma provocação na cena da cidade e acho que Rio Preto região é privilegiada em receber um festival com essa característica. Ele é um festival que busca apresentar a cena contemporânea com todas as suas inquietudes e as suas provocações. E acho que de 2001 para cá a gente tem conseguido fazer essa provocação e essa apresentação dessa cena contemporânea. Então por isso que eu acredito que é uma continuidade do processo. Well, it's always unpredictable.
Sempre é imprevisível. Pessoas são pessoas e elas reagem de acordo com o que sentem. E eu acho que eles foram muito espontâneos. Você vê, este foi especificamente o espetáculo de abertura e uma performance tão séria quanto Carmen Fúnebre sobre guerra tinha todo um espaço, um espírito a ser preenchido. Well, it's a great honor for us to play for opening. Foi uma grande honra para nós ser a peça de abertura do festival e ficamos muito felizes em representar para um público tão grande. A resposta foi muito calorosa, muito amigável e depois da apresentação ainda discutimos alguns pontos muito interessantes com os espectadores. Então foi uma ótima experiência para nós. So it was a great experience for us. E com o festival em andamento não teria nem como ser diferente. A cidade toda entra no clima. Mas isso daqui a pouquinho. A gente volta já já. Eu gostei muito porque essa questão deles serem de um país tão distante e tocarem a gente com algumas questões que dizem respeito também à nossa realidade. Eles tiveram um esforço muito grande de interagir com o público. Achei uma peça muito bonita. Peça que dá uma claustrofobia, né? Ela não te deixa respirar. Todo o tempo você está e é aqueles elementos pesados do refugiamento, da fuga, do carrasco, quer dizer, daquelas forças incontroláveis, incontornáveis. Uma peça maravilhosa. Eu acho que a sensação de peso que ela passa é o que fica de uma peça que retrata a guerra que foi a Iugoslávia. Mas Carmen Fúnebre foi apenas o primeiro de uma série de espetáculos para todos os públicos, gostos e possibilidades. A população pode assistir de peças onde o texto é a base da encenação, a espetáculos onde o que importa mais é se entregar ao que acontece no palco. Por conta disso, a gente foi bater um papo com o diretor do festival, Jorge Vermelho, sobre as peças que participam desta edição do FIT. A cada ano, a quantidade de espetáculos varia de acordo com o conceito. Esse ano, no festival, nós temos um total de 54 atrações. Dentre essas atrações, nós temos espetáculos, peças de teatro, temos performances, instalações e também algumas atrações musicais convidadas. Se a gente pensar somente em espetáculo de teatro, a gente tem esse ano um total de 39 que estão divididos entre categorias internacional, categoria nacional e temos também o módulo Aldeia Fit, que são 10 espetáculos de Rio Preto. Então, todos esses módulos e essas categorias formam esse total de 39 espetáculos do mundo inteiro. O festival ele procura não fazer nenhuma diferença entre um espetáculo e o outro, enquanto categoria. A gente cria a categoria somente para poder catalogar e orientar o público na informação. Mas tanto o espetáculo internacional como nacional, como o de Rio Preto, ele tem a mesma importância e o mesmo tratamento dentro do festival. É importante ter a recomendação de faixa etária, porque isso serve como uma orientação para que o público possa saber se ele pode ou não levar ou uma criança ou um adolescente para ver aquele espetáculo. E quem nos auxilia nessa classificação é o próprio grupo. Nós não podemos interferir nisso. Por quê? Somente o grupo é que conhece o teor do trabalho e, claro, que num pensamento
pedagógico, alicerçado, ele consegue definir para que classe etária ele vai definir esse espetáculo. O festival ele tem tanto espetáculos para salas, quanto também espetáculos para as ruas, para as praças. Lembrando que esses espetáculos para as ruas e praças são totalmente gratuitos. E os espetáculos para salas, eles têm um ingresso bastante popular. E a ideia é ter essa política de criar acesso à cultura. E eu acho que o festival ele cumpre com essa função, de levar o teatro muito próximo da população. E não é só isso. Além de existirem opções para todos os públicos, a cidade também faz questão de lembrar todo momento que o festival está no ar. Pelas ruas, espaços públicos e até em elevadores é possível encontrar referências ao FIT. São outdoors, cartazes, adesivos, referências múltiplas ao festival que aos poucos veste a cidade. Das avenidas e viadutos à represa municipal, os sinais fazem questão de lembrar o público. É tempo de Festival Internacional de Teatro. Desde o início do mês, também é possível avistar, em muitos dos táxis que circulam pela cidade, o Eu Te Levo. Esses veículos contam com motoristas que conhecem todos os espaços participantes do festival, além de contarem com guias de programação. Uma alternativa mais fácil para quem vem de outra cidade para assistir aos espetáculos, sem o risco de se perder. A gente participa, né? O pessoal confia muito na gente, que vem de fora, e ao mesmo tempo, né, da responsabilidade, a confiança que eles têm na gente, né, que eles acabam ligando para a gente para levar, para buscar. Então é gostoso isso. Para nós foi uma boa, né, que divulga no carro, e pro festival de teatro também, né, que aí usa muito táxi, eles divulgam a gente e a gente divulga eles, um através do outro. Um dos primeiros espetáculos a ter os ingressos esgotados, o Retorno ao Deserto será apresentado até domingo em 3 sessões lotadas no Teatro Municipal. A história, que tem como pano de fundo a Guerra da Argélia, deve mexer com o público, expondo os dois lados da personalidade humana. O Retorno ao Deserto, de Bernard-Marie Coutts, é considerada a peça mais engraçada do dramaturgo francês e a única que se passa na França. O espectador assiste ao retorno de Mathilde com seus 2 filhos, Fátima e Edouard, 15 anos depois de ter fugido para a Argélia. Mathilde não vem para reencontrar a família, mas sim para recuperar sua parte na herança e realizar uma vingança tramada por muito tempo. A protagonista, um personagem que rejeita não só as raízes francesas como a própria ordem estabelecida, é representada por Sandra Corvelloni. Para fazer a Mathilde tem que achar uma força assim, de uma mulher que volta para a França. Ela estava exilada na Argélia, então ela volta para a França, ela volta para revolucionar aquela cidade francesa, uma pequena cidade francesa. Então ela volta para arrasar. Então, assim, o texto do Coutts é muito preciso, tem uma sonoridade muito especial, é uma metáfora que a gente não pode trocar palavras ou falar do jeito que você acha que você tem que falar. Tem que ser o texto para poder dar essa dimensão do que é Coutts. A gente tem que falar o texto como ele tem que ser falado. O fato de uma história densa como a da protagonista ser parte de uma comédia, ainda que não seja comédia tradicional, também não faz diferença. Segundo a atriz, a questão fundamental abordada por Coutts é o medo que as pessoas têm de sair do casulo e enfrentar o desconhecido. Entre territórios conhecidos, desconhecidos, redescobertos e perdidos, o que está em jogo é a libertação. Além desse texto incrível que ele escreveu, além de toda essa metáfora que o texto traz, mas eu acho que essa experiência cultural, sabe? Como é você assistir um espetáculo com 14 atores em cena, falando português, francês e com todas as intervenções contemporâneas que a Catherine traz, e o Carlos, o cenógrafo, e a música, e a luz. Então eu acho que isso é uma consagração assim ao teatro, né? Porque são misturas de cultura e mistura de línguas, mistura de comportamentos que eu acho que vai dar uma experiência muito interessante. Eu acho que a gente tem que ver com esses olhos. Essa visão é compartilhada pela diretora da peça, a francesa Catherine Marnat.
As rupturas com as fórmulas tradicionais são muitas, a começar pelo elenco, composto por atores franceses e brasileiros. E as inovações não param por aí. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas esperamos reproduzir as nuances do trabalho de Coutts, que é lidar com um assunto ao mesmo tempo de maneira grave e cômica. E ele fala de coisas que atingem a todo mundo, como o que é o peso da herança, o peso da família e como a gente tenta se livrar disso. A coprodução entre França e Brasil foi além do texto, bilíngue, e fez com que os atores tivessem aulas de português e francês. Além disso, cada personagem será interpretado por 2 atores, um de cada nacionalidade. A intenção é materializar em cena a luz e sombra existentes dentro de cada um. É como se fosse um Tchekhov moderno e reproduz como é na vida. Quanto mais triste, mais a gente faz as pessoas rirem. E é por meio desses contrastes que eu espero que a gente atinja o público. Eu pretendo assistir a muitas peças, principalmente a peça que tem a neta do Chaplin, ela está na boca do pessoal, todo mundo tem que ver, acho que é um espetáculo muito bonito. E o que tem que ser visto também, eu pretendo assistir e estar lá, são as apresentações daqui de Rio Preto. Eu pretendo assistir a peça Adágio do Festival Internacional de Teatro de 2008, porque eu acho que o pessoal brasileiro tem que conhecer, né, novas culturas e aprender, né, novas linguagens de outros países. Eu pretendo assistir Senhora dos Afogados, do CPT, pela história do grupo, por ser Nelson Rodrigues um texto muito difícil e que com certeza nas mãos de Antunes Filho e daquele elenco vale a pena e eu vou assistir. Ainda hoje, Rio Preto finalmente conhece a maior plateia teatral disponível na cidade e as peças desenvolvidas a partir de textos que saíram dos livros. A gente volta em segundos. O que é a textura para você? Um caderno de brochura, cultura, arte. Eu sou o Não Beck, este é um Não Visual. Estamos aqui no Não Lugar, o bar oficial do FIT, que até o dia 19 de julho movimenta corpos e altas performances. Defina para mim de uma outra maneira a sigla FIT em 5 segundos. Festival Internacional de Teatro. Ela é quase cult. Obrigado. Vanessa, publicitária, não quer ser atriz, mas brincava de médico quando era criança. Não. Olha que carinha mais fofa. Você podia ser atriz. Eu não acho que eu levo jeito pra isso. Pergunta inteligente para pessoa inteligente. Alexandre, me defina teatro. Vida. Olha, vida imita a arte. Tobege. Com tanta coisa para fazer e assistir, não é difícil ficar meio perdido. Mas não precisa de desespero. O guia está à sua disposição a um clique de distância. O endereço é www.festivalriopreto.com.br e por ele você acessa o portal do FIT, não importa de que parte do mundo.
O menu animado fornece as opções e a navegação é fácil e intuitiva. Clicando em notícias, você tem acesso em primeira mão a fatos do festival, além de novidades exclusivas em tempo real, com direito a fotos. Na área de programação, é possível encontrar todas as informações sobre os espetáculos, da sinopse e ficha técnica de cada um aos horários e locais de apresentação, além da grade de programação completa. No menu das peças, ainda é exibido logo ao lado do título quais delas já estão com os ingressos esgotados. Durante os 11 dias de festival, o site do FIT ainda conta, pela primeira vez, com um blog atualizado diariamente pela equipe Mais Zero de São Paulo. E os internautas podem discutir suas dúvidas e opiniões com alguns dos artistas que participam do festival, por meio de chats realizados todos os dias. O site também tem à disposição dos visitantes vídeos com imagens de palestras, mesas e outras atividades realizadas durante o festival, além de todo o conteúdo de edições anteriores do site do FIT. Então já sabe, não existe dificuldade. Em caso de qualquer dúvida ou busca de informação, www.festivalriopreto.com.br. Uma das contribuições que o FIT traz todo ano a Rio Preto é a descoberta de novas possibilidades de apresentação, de utilização de espaços, de maneiras de contar uma história. Desta vez, uma das contribuições será justamente um espaço cênico, que apesar de existir há mais de uma década, está sendo apresentado ao público só agora, durante o festival. São 518 lugares, o que garante ao teatro o título de maior plateia de Rio Preto. Localizado dentro do Colégio Ressurreição, próximo à represa municipal, o espaço está sendo apresentado ao público da cidade pela primeira vez nesta edição do FIT. O teatro existe há cerca de 15 anos, mas nos últimos 10 era utilizado apenas para atividades do próprio colégio. Situação que daqui para frente deve ser modificada, pelo menos no que depender da direção da escola. Nós do colégio temos o intuito de fomentar a cultura entre nossos alunos, e um espaço desse não poderia ficar fechado. Então nós queremos abrir mesmo para o público. A expectativa é que o nosso teatro faça parte do mapa cultural de nossa cidade. Um teatro desse não pode ficar sem ser utilizado. Eu acho que temos que utilizar a abertura para outras peças teatrais. 3 diferentes espetáculos serão apresentados no teatro. Anjo Malaquias com Persona Produções do Rio de Janeiro. Retratos Falantes com o Grupo Tapa de São Paulo. E Congresso Internacional do Medo, com o Grupo Espanca, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O palco em formato italiano tem um espaço cênico de 7 metros por 10, com toda a infraestrutura necessária para a montagem de espetáculos, incluindo tapadeiras, cortinas, rotundas, cicloramas, refletores, urdimento para varas de cenário e estrutura de iluminação e ar-condicionado. O teatro surpreendeu até mesmo os produtores do festival, que não conheciam o local. Eu acredito que além de somar valores, abrir novos horizontes tanto para os alunos como para novos espaços, né? Eu acho que a parceria com a cidade inteira está sendo refletida nessa nova parceria com o Colégio Ressurreição, que, como vocês podem ver, é um espaço que até então a gente não imaginava que existia. Vamos movimentar isso, vida aqui, entendeu? Porque espaço a gente tem e a gente está aberto para isso. E por falar em maneiras de contar uma história, este ano o FIT traz diversos espetáculos que exploram justamente isso. De textos clássicos da literatura brasileira a histórias em quadrinhos, as fontes de inspiração foram variadas. No trabalho das companhias, a percepção de um outro olhar sobre a escrita cênica, outra maneira de trazer palavras à vida. Pelo menos 4 dos espetáculos apresentados durante o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto têm como base textos literários, escritos por romancistas, contistas ou poetas. É o caso de Aqueles Dois, baseado num conto de Caio Fernando Abreu. De Anjo Malaquias, criado e montado com textos do poeta gaúcho Mário Quintana. Mesma situação de Aqua Tofana, desenvolvido a partir do romance de estreia de Patrícia Mello. Além de As Meninas, desenvolvida com base no romance de Lígia Fagundes Telles, um clássico da literatura brasileira. Porém, mais do que uma simples coincidência, as montagens de peças a partir de textos literários parece ser uma tendência. Algo que foi detectado pela curadoria do festival muito cedo, ainda na fase de seleção dos espetáculos. Geralmente a gente faz um texto do conceito antes de fazer a seleção de espetáculos. Esse ano aconteceu justamente o inverso. A gente já estava pensando em algumas direções para esse conceito
E aí a gente sentou para ver o material recebido. Eram quase 400 espetáculos, um pouco mais de 400 fitas para a gente analisar. E a maioria dessas fitas vinham de textos que não são próprios para teatro. Tem desde poesia até quadrinho, recorte de jornal, texto de novela. E aí tudo isso deu muito certo. Mesmo alguns dos espetáculos que não foram totalmente baseados em romances ou poemas acabaram por incorporar fragmentos de textos ou utilizaram histórias, contos e poemas como fonte de inspiração. São peças como Cachorro, inspirada no universo de Nelson Rodrigues. Top, 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 baseada nos personagens criados por Enfio. Kafka, agarrado num taço a lápis, que descreve uma noite imaginária na vida de Franz Kafka, também utiliza fragmentos de texto da obra do escritor. O Pavão Misterioso foi ainda mais longe, adaptando a história a partir de um folheto de cordel. E até contos de fadas funcionaram como ponto de partida. Enquanto Príncipes Desencantados conta a história de Bela Adormecida, Rapunzel e Cinderela pela ótica dos príncipes, a fabulosa aventura de João e Maria foi baseada no conto que tem os dois personagens como protagonistas. Este professor de literatura diz que o aproveitamento de romances e contos nos palcos não é exatamente novidade, mas tem se tornado cada vez maior pelo próprio desenvolvimento do teatro e da experimentação dramatúrgica. Eu acho que já é um fator extremamente interessante, vai despertar interesse de vários públicos, vários tipos de públicos, porque não é só a literatura, a gente vê a presença da história em quadrinho, a gente vê a presença das linguagens visuais, das linguagens mais dos jovens. Quer dizer, o teatro ele anda em sintonia com o moderno, com o atual. Então, ele, na sua linguagem, ele vai trazer todas essas expressões. Mas como fica a expectativa em relação a essas adaptações? Afinal de contas, um texto literário escrito tem características próprias que nem sempre podem ser transpostas para o palco sem prejuízo da atmosfera. Nesse processo, o que se ganha e o que se perde? Por gerar uma outra leitura, ganha-se, por exemplo, em termos artísticos, tudo aquilo que o diretor, o ator conseguiu trazer dentro da sua linguagem, dentro do teatro, para dentro do teatro, o que ele gostou, o que tem de mais poético, de mais literário dentro do livro. Então, se ele consegue fazer essa transposição, não tentando fazer literatura no teatro, mas tentando traduzir para o teatro, para um procedimento, um recurso do teatro. Às vezes a iluminação é um deles, a voz, a roupa, trazendo para o teatro algo que está lá no texto, um efeito que é conseguido com as palavras. Então aí vai depender do desempenho do ator, do desempenho do iluminador, do desempenho do diretor. Porque a dificuldade é essa, aquilo que está dito em palavra tem que virar, tem que transformar em efeito pelo corpo, pelo gesto, pelo movimento. E não esqueça, semana que vem a gente tem outro encontro marcado aqui mesmo, já com muitas histórias para contar, de bastidores, de plateia ou de não lugar. Eu espero você. Por hoje, infelizmente, é só. Boa noite, obrigado pela companhia. Tchau!